Hoje nós vamos trabalhar sim. Vamos trabalhar qual matéria, professor? Claro que a gente vai trabalhar aí o estudo das orações, tá? Essa é uma questão que caiu lá na Fundatec e eu quero saber se você vai acertar, beleza? Então, bora lá pro vídeo, pro quadro, que eu quero saber se você sabe bem a diferença entre as orações subordinadas, adverbiais, adjetivas, substantivas, enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia, com dor de cabeça, mas mesmo assim nós vamos ter aula, tá? Hoje nós vamos falar, é claro, do estudo das orações. Eu estou trazendo o estudo das orações porque um dos vídeos mais famosos do canal aqui é o que, galera? Oração. A galera tem muita dúvida com relação à oração subordinada, coordenada, então já vou deixar aqui embaixo para vocês o link de outras aulas complementares, beleza? Então a nossa frase, que a gente já faz sempre, sem mais delongas, bora lá pro quadro para você ver. Já vai dando aí, ó, pode pausar o vídeo, já olha a construção e já diz qual é a sua resposta, tá? A questão, ela vai falar o seguinte: em relação à frase Valquíria Castelo Branco, consultora educacional e pesquisadora na área de tecnologia, lembra que sistemas baseados em inteligência artificial já estão presentes aí em nossas vidas de diferentes formas, como na hora de obter crédito para a compra de um imóvel ou um carro. Bom, o que a gente vai ter que analisar com relação a esse pequeno texto? Número 1. A palavra que é uma conjunção aí integrante marcando a introdução de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Bom, a primeira coisa de que você precisa saber é o seguinte, preste atenção. Sempre que eu tiver o que, eu tenho que tomar muito cuidado porque os concursos gostam de trabalhar o que? Conjunção integrante ou pronome relativo. Para a gente saber a diferença, a gente vai fazer uma pequena substituição. A gente vai pegar esse que e vai substituir por isto, por isso e ver se vai encaixar. Então, olha só. Lembra disso, lembra isso. Quando a gente consegue fazer aí essa substituição, já fica na cara, é claro, que aquilo ali é uma conjunção integrante, tá? Para que esse que, por exemplo, seja um pronome relativo, o que a gente vai precisar é substituir esse que por o qual, a qual, os quais e por aí vai. Nesse caso, quando a gente está falando assim, lembra isso ou lembra disso, a gente já pode dizer que esse que é uma conjunção integrante, tá? E agora a gente precisa saber o seguinte: as orações subordinadas substantivas desempenham ali o papel de função sintática. Então, olha só. Ai, professor, eu tô com muita dificuldade aí para estudar orações subordinadas substantivas. Se você não sabe função sintática, vai ficar muito mais difícil, beleza? Então, olha só. Se a gente sabe que as orações subordinadas substantivas desempenham uma função sintática, é só a gente fazer a análise sintática. Então, quando ele fala assim, né? Quem lembra, lembra alguma coisa, né? Nesse caso aqui, lembra o quê? Lembra que sistemas baseados em inteligência artificial já estão presentes em nossas vidas e blá, 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 blá. Então, eu já sei que sistemas baseados em inteligência e blá, 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 isso tudo completa a ideia do verbo lembrar que está aqui. Então, sim, quem lembra, lembra alguma coisa. Então, a primeira, ela vai estar correta, porque sim, né? Essa oração aqui, ela é o objeto direto do verbo lembrar. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Se você está se preparando para o seu concurso, preste muita atenção, já pode entrar em contato, porque sim, existe a mentoria Prof. Gui Furtado e lá na mentoria Prof. Gui Furtado você tem planos de 3, 6 ou até 1 ano para a sua preparação do seu concurso, tá? E qual é a metodologia aqui da nossa mentoria? É português na prática. E eu vou só te dar um exemplo. Você vai fazer junto comigo a sua gramática. São mais de 100 páginas de material com muito exercício, tá? E prática para que você consiga entender de vez, tá? Função sintática, morfologia, estudo das orações, pontuação, mas é claro,
tudo isso dentro daquele concurso que você objetiva, tá? Então já pode entrar em contato para a gente começar aí a sua preparação para o seu concurso, tá? A frase número 2, ou melhor, a assertiva número 2 vai falar o seguinte: o termo sublinhado funciona como uma oração apositiva relacionada ao nome de Valquíria Castelo Branco, né? Então ele está falando dessa parte aqui, consultora educacional e pesquisadora na área de tecnologia, né? Quando ele fala aqui oração, a gente tem que pensar o seguinte: se ele fala oração, significa que ali dentro tem que ter um verbo. Então vamos analisar. Consultora educacional e pesquisadora na área de tecnologia. Não tem verbo nenhum. Então, eu não posso chamar essa parte aqui de oração. Então, não seria. O que acontece aqui é que consultora educacional e pesquisadora na área de tecnologia, isso tudo aqui vai ser um aposto, tá? Mas não uma oração apositiva, porque não tem verbo. Lembrando que quando a gente está falando de oração apositiva, a gente está relacionando as orações subordinadas substantivas à positiva. Não é oração porque não tem verbo, mas funciona como aposto. O aposto ali é um termo substantivo, é um OBS de um termo anterior, mas obviamente não pode haver verbo, e sim somente nome, beleza? Já a alternativa número 3 vai falar o seguinte: o elemento como poderia ser substituído aí correta e adequadamente por conforme, mantendo-se o sentido, isso aqui tá com cara de CESP, né? Mantendo-se o sentido e sem a necessidade de ajustes à estrutura frasal, né? Vamos pensar aqui. Que sistemas baseados em inteligência artificial já estão presentes aí em nossas vidas de diferentes formas, conforme na hora de obter. Tá tudo errado isso aqui, né? Quando a gente está olhando como, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao como, em relação também às orações subordinadas adverbiais. O como, galera, pode ser um monte de coisa e pode ser até uma conjunção conformativa, mas não é o caso. Esse como que se apresenta aqui, né, ele exemplifica, né? Ele está funcionando ali como um comparativo, né? Então, se ele funciona como comparativo, né, ele está sendo utilizado como uma conjunção aí adverbial comparativa. Então, sim, galera, eu não poderia marcar também a alternativa 3. Sobra, então, em relação ao gabarito, somente aí a alternativa A. Se você está estudando para o seu concurso, atenção às orações subordinadas substantivas, tá? Você só vai aprender oração subordinada substantiva se você aprender, é claro, aí função sintática, tá? Outra coisa que você precisa tomar muito cuidado é com relação ao como. O como, dentro da sua prova, em relação à classificação, ele pode ser um monte de coisa, até como nós vimos no exemplo de hoje, ele pode ser uma conjunção adverbial comparativa, mas, a depender do contexto, ele também poderá ser aí, é claro, uma conjunção conformativa, tá? Muito cuidado também se você está estudando as orações, você precisa entender a regrinha. Primeiro você vai estudar as orações coordenadas, e aí tem orações coordenadas assindéticas e sindéticas, e depois você vai partir para o estudo das orações subordinadas. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva e também aí as adverbiais. E é claro, também as reduzidas. Me diz aqui o seguinte, você conseguiu acertar essa questão? Eu não achei essa questão muito difícil, mas é claro que eu quero saber aí a sua opinião. E é claro, se você quiser ajudar o canal, você também pode se tornar membro, tá? Então tá aqui embaixo, torne-se membro. Você pode também indicar esse canal para todo mundo, você pode comentar, você pode compartilhar, pode fazer muita coisa, dá um super chat, tá? Aqui você pode contribuir qualquer valor para o trabalho do Super Prof. Tá, Super Prof não, né? Prof. Gui Furtado. Tá tudo aqui embaixo para vocês, beleza? Não se esqueçam também de assistir às aulas complementares se você ficou aí com alguma dúvida, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. É claro, um beijo e até a próxima.